começar aqui por cumprimentar a professora Rosário Macário e o professor Nuno Marques da Costa como chefes desta rede MOVE e também cumprimentar todos os presentes, na vossa pessoa cumprimentar também todos os que estão na sala, incluindo naturalmente os nossos premiados, que hoje são os convidados especiais desta sessão. O Sr. Reitor não pode hoje estar presente, aliás não está na reitoria hoje e por essa razão é com muito gosto que eu aqui também de certo modo o substituo e aproveito a oportunidade para deixar aqui duas palavras. Algumas dessas palavras serão para a Rede MOVE, outras para os premiados e iria de facto aqui começar por dizer que, de facto, a investigação em Portugal é sobretudo realizada nas universidades, não é? Portanto, todos temos, de facto, essa noção. Mas há também a percepção de que os resultados dessa investigação, de algum modo, não se traduzem ainda em atividade económica e social, pelo menos como todos gostaríamos que assim fosse. E, portanto, há aqui, de facto, uma oportunidade para as universidades de criarem impacto. E na Universidade de Lisboa, de algum modo, nós temos tentado que isso aconteça, portanto, temos tentado, sobretudo, identificar as áreas que são mais competitivas, em que é realizada, efetivamente, investigação de excelência e tentar que, através das unidades de investigação, laboratórios associados, entidades de interface, como os laboratórios colaborativos, ou também através das redes interdisciplinares da Universidade de Lisboa e dos colégios, de certo modo, torná-los parte dessa mesma estratégia de tornar a investigação, o conhecimento que é produzido nas universidades, fazer a translação para a sociedade e para as empresas. E, de facto, é aqui que a Rede MOVE tem desempenhado um papel muito importante. Mobilidade urbana inteligente. E, de facto, os coordenadores são muito dinâmicos e têm realizado aqui inúmeras iniciativas. Uma delas é a criação do Observatório da Mobilidade. E estávamos agora mesmo há pouco aqui a conversar um bocadinho sobre esse assunto e, de facto, é urgente que de algum modo, seja possível dar mais dinamismo ainda a esta iniciativa, que é uma iniciativa muito válida, que tem grandes razões para ter sucesso e, de facto, apoiada pela Rede MOVE, terá certamente esse sucesso e será uma forma de, mais uma vez, desenvolvermos este diálogo entre a ciência e a sociedade, portanto, gerando dados, gerando relatórios, gerando opiniões, criando opiniões, por forma a que, de facto, tenhamos alguma influência na formulação de políticas públicas nesta área em concreto, da mobilidade urbana inteligente. Dizer ainda que a Rede MOVE tem também sido um apoio importante na realização de iniciativas de inovação aberta que temos levado a cabo aqui na Universidade de Lisboa. E, de facto, dizer que esta oportunidade que temos de convidar agentes externos para que nos lancem desafios aos nossos investigadores tem, de facto, tido sucesso e devemos, e contamos, aliás, com a Rede MOVE, para que essas atividades tenham ainda uma escala diferente e uma dimensão diferente no futuro próximo. Devo dizer que no último mês, nos últimos 2 meses, realizámos essas iniciativas aqui e que na área da mobilidade em concreto tivemos agentes externos muito interessados em colaborar diretamente e interagir diretamente com os nossos investigadores, desde a Carris, estou-me a lembrar, por exemplo, da Carris, do IMT, da ANA Aeroportos e, portanto, saíram daqui projetos interessantes, alguns dos quais irão certamente ter um follow-up interessante também e, portanto, estamos na expectativa no reinício do próximo ano letivo de facto, essa interação entre os investigadores e estes agentes externos que nos lançaram desafios muito concretos possa dar outros frutos.
Por fim, dizer ainda que em breve teremos o nosso TTC, que é o Centro de Transferência e Valorização de Conhecimento e Tecnologia da Universidade de Lisboa, reaberto, porque tivemos em obras durante muito tempo e prevê-se que as obras terminem no final deste mês e início do próximo mês, ou seja, em setembro estaremos ali de novo no TTC para realizar também este tipo de iniciativas. Temos ali realmente condições ideais para valorizar estas atividades de transferência de conhecimento, com um auditório ótimo, excelente, com ótimas qualidades e, portanto, provavelmente as conversas às sextas, algumas delas poderão ser realizadas lá, porque são, de facto, boas condições para recebermos os nossos agentes externos, a sociedade, e interagirmos com eles de uma forma ainda mais confortável do que aquela que conseguimos aqui no edifício central da Reitoria. Por fim, dizer que as redes são também muito importantes para este esforço de coesão dentro da Universidade de Lisboa. E, de facto, esta ponte que as redes fazem entre os investigadores, docentes e estudantes dentro da Universidade de Lisboa, esta rede, efetivamente, esta rede é muito importante para a coesão da universidade. Pisamos todos o mesmo chão comum e convém que este chão seja o mais sólido possível e, portanto, as redes, e em particular a Rede MOVE, têm desempenhado esta função também de uma forma muito eficaz. Por fim, os parabéns aos nossos premiados de hoje. Premiar a excelência e premiar o bom trabalho que é realizado na Universidade de Lisboa é também uma prioridade e a Rede MOVE identificou essa prioridade muito bem e, portanto, é com muito gosto que atribuímos estes prémios da Universidade de Lisboa através da Rede MOVE para, de certo modo, aqui reconhecer o excelente trabalho que é realizado pelos alunos de doutoramento, estudantes de doutoramento e estudantes de mestrado. Portanto, é com muita expectativa que hoje estamos aqui para ouvir precisamente nas conversas à sexta, que é outra iniciativa da Rede MOVE, com esta expectativa de ouvir então o trabalho que foi realizado, e já percebi que algum deste trabalho até foi realizado em período de pandemia, não é verdade? Nomeadamente o trabalho de doutoramento. Portanto, agora sim temos aqui a oportunidade de presencialmente bebermos deste conhecimento que é gerado na área da mobilidade urbana inteligente. Portanto, obrigada a todos pela presença, familiares também, os meus parabéns extensíveis aqui aos familiares dos nossos premiados e julgo que é tudo. Bem-vindos aqui à nossa Reitoria Universidade de Lisboa. Muito obrigada, Sra. Vice-Reitora, pela excelente apresentação da Rede MOVE, não poderia ser mais completa. De facto, nós temos vindo, tanto eu como o Nuno, a incentivar muito o desenvolvimento da Rede MOVE e um conjunto de iniciativas, porque acreditamos, de facto, que podemos ser uma janela entre a universidade e a sociedade. E, portanto, estas conversas à sexta, por exemplo, onde hoje brindamos as conversas à sexta com 2 premiados, portanto, digamos que é uma conversa à sexta de alto nível, porque tem 2 premiados, e temos vindo a fazê-las todos os meses, sempre à última sexta-feira de cada mês, com diversos intervenientes e, de facto, a pouco e pouco vai ganhando mais audiência e vai ganhando mais audiência mista, portanto, trazendo empresas, trazendo universidades e, portanto, criando aqui, assim, uma ponte importante entre a universidade e entre as empresas. E o Observatório é a nossa iniciativa mais recente, está ainda um bocadinho perro no arranque, porque precisamos de interagir com câmaras municipais, etc. E agora estão todos muito concentrados no Papa, portanto está um bocadinho difícil de lhe chamar a atenção para outras coisas, mas esperamos que em setembro já estejam todos mais disponíveis e que se consiga, de facto, arrancar com o Observatório, que é um elemento muito importante, não só para nos permitir fazer dissertações e investigação com maior qualidade, porque passamos a ter dados mais, digamos, dados reais, mais próximos do problema e do terreno, mas também passamos a ter uma outra função que é, de alguma forma, uma função de apoio ao decisor, portanto, permitindo dar ao decisor um conjunto de conhecimento que normalmente no dia-a-dia, quer das empresas, quer dos municípios, acaba por não ser fácil investirem neste tipo de conhecimento. E, portanto, queremos de facto assumir-nos como um parceiro relevante neste processo,
e dar apoio e, portanto, de alguma forma, mostrar o valor da ciência para a sociedade. E, de facto, estamos muito empenhados nisso, ambos acreditamos muito nisso e, portanto, é nessa direção que estamos a caminhar. E hoje é um prazer ter aqui duas boas teses, duas excelentes teses, que foram apresentadas, uma de mestrado, outra de doutoramento. É sempre um gosto, porque também aprendemos sempre, cada vez que vemos uma apresentação destas, aprendemos mais qualquer coisa, e, portanto, consolida também o nosso conhecimento, e por isso é com muito gosto que aqui estamos e que vamos atribuir estes prémios. Eu vou passar a palavra aqui ao Nuno, que isto aqui é assim, é mais difícil vindo da esquerda para a direita, porque começa a haver menos coisas para falar, não é? Sim, e é isso mesmo. Eu primeiro cumprimentar a todos, obviamente, agradecer as amáveis palavras da professora Cecília e não podia estar mais de acordo com a minha colega, a Rosário, relativamente à importância que o Observatório tem para a Rede MOVE e para a função que a Universidade desempenha em termos científicos, em termos técnicos e para formar a melhor decisão, ou dar o conhecimento para que possa ser possível ter a melhor decisão e, portanto, esse vai ser certamente os nossos próximos desafios para a Rede MOVE. E, de qualquer forma, e não tirando a importância que hoje estamos aqui para ter uma conversa à sexta muito especial, porque temos dois premiados, dois excelentes trabalhos do Francesc e do João, e com certeza vão ser duas apresentações que nos vão motivar e que naturalmente nos vão enriquecer em termos de conhecimento e de perspectiva de ver a questão da mobilidade urbana tão bem tratada como eles o fizeram. Portanto, agradeço aos dois premiados pelos trabalhos que apresentaram e que também é um reflexo, no fundo, todos os outros que também estiveram ao concurso e que foram muito importantes, isso é um facto, mas eles de facto destacaram-se e por isso estão aqui, mas é importante também perceber a qualidade da investigação que é feita relativamente à mobilidade urbana na nossa escola, na nossa universidade, nas nossas escolas da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Nuno, vamos então começar a sessão e íamos começar com a apresentação do João. Sim, se calhar podemos ir para ali. Vemos melhor, não é? Ok. Consegue-me ouvir bem? Ok. Portanto, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui a falar sobre o meu trabalho de mestrado e poder falar um bocadinho sobre o que estou a fazer e o que andei a fazer. E gostaria também de agradecer à minha fantástica equipa de orientação. Tenho a sorte de estar numa equipa muito dinâmica, que me dá muitas oportunidades e que me dá, no fundo, uma vantagem competitiva perante os restantes, e muitas das vezes eu acho que isso é o que faz a diferença, não é? Portanto, em termos do meu trabalho, esta tese é sobre a modelação e a avaliação de resiliência no contexto de transportes multimodais. Isto aqui é o programa da apresentação e, portanto, o contexto desta apresentação é, portanto, nós sabemos que é importante compreender o impacto dos incidentes na cidade de Lisboa e perceber como é que nós vamos medir a recuperação desses incidentes no contexto dos sistemas de transportes. E nós também olhamos para a questão da multimodalidade, porque é importante olharmos não só para um contexto mais coeso em termos de diferentes níveis de transporte, mas também por causa da questão das emissões de carbono. Peço desculpa a apresentação estar em inglês, eu reutilizei os slides da minha tese.
Pronto, em termos de questões, nós preocupámos-nos sobretudo em encontrar uma resposta para qual é a melhor maneira para medir a resiliência e no contexto de dados que estão constantemente a mudar, como é que nós conseguimos medir isto de forma lean, portanto, como é que nós conseguimos fazer isto com dados constantes. Pronto, depois definimos um conjunto de objetivos. Antes de começar a falar sobre as diferentes secções do meu trabalho, gostaria só, pronto, multimodalidade, toda a gente tem uma ideia, portanto, a utilização, neste caso utilizamos a definição de a utilização de diversos modos de transporte numa ou mais viagens, e nós conseguimos modelar isto através de redes multiplexes, isto é um tipo específico de multilayer. Depois temos aqui um conjunto de ideias da ciência das redes, porque a minha tese é um intersetar entre a ciência das redes e a ciência de dados. E, portanto, a sortatividade é uma das métricas importantes, porque mede o quão próximo um nó numa rede é de outro nó em termos de características. Portanto, um nó que tenha muitos vizinhos, que está ligado com outro nó com muitos vizinhos, tem uma relação assortativa. Pronto, e o disassortative é o contrário. Depois, outro indicador muito importante é a betweenness centrality. Isto é muito importante no contexto dos fluxos, porque nós, no fundo, o que estamos a tentar perceber é qual é que é a importância deste nó em termos do número de fluxos médio que vai passar-se naquele nó. Depois, outra coisa que é importante é o strongly connected component. Portanto, isto é, vamos imaginar uma rede com vários nós, onde temos várias localizações diferentes. Uma strongly connected component é uma secção dessa rede onde nós conseguimos ir de cada nó para essa rede para todos os outros nós dessa subparte da rede. Pronto. Depois, outro conceito que se utilizou é a questão de hierarchical clustering, que no fundo é agrupar em pares vários conjuntos de dados idênticos ou semelhantes e hierarquicamente ir aproximando de acordo com as parecenças. E nós podemos fazer isso com diversos tipos de distâncias e com diversos tipos de linkagens. Em termos de definições de resiliência, nós utilizamos esta, que é antecipação, preparação e recoverability de peço desculpa. Recuperação, exatamente. A recuperação de um incidente qualquer que tenha acontecido. E nós medimos isso com base nesta fórmula, que é, no fundo... Oi? Ele não faz a animação. Bom, não interessa. Que é, no fundo, perceber qual é que é a qualidade da rede. E, portanto, isto tinha uma animação, fica um bocadinho desformatado, mas, no fundo, nós medimos a qualidade com base no rácio entre a procura e a oferta do transporte e medimos isso de forma com uma granularidade específica, não é? E pronto. Este projeto é feito no contexto do projeto ILU, que é um projeto que provavelmente alguns de vocês conhecem, que é, no fundo, um projeto inovador que tem como objetivo trazer a cidade de Lisboa ao século XXI, e em termos de smart cities é uma coisa extremamente interessante. Pronto, este projeto não foi feito no vácuo, obviamente, portanto já houve vários investigadores que fizeram modelação de diferentes tipos de redes multimodais e também já houve pessoas que utilizaram estes tipos de agrupamentos de utilizadores com base em características e inclusive investigadores que fizeram simulações com base em diferentes tipos de distribuições de fluxos em rede. No entanto, nós queremos fazer isto numa perspectiva de data science, portanto nós queremos, em vez de estar só com simulações, observar o que é que aconteceu mesmo no solo. Portanto, o meu projeto tem estas 3 partes e, portanto, olhando para cada uma delas, a primeira parte é perceber exatamente como é que nós podemos fazer a modelação da rede, perceber qual é que é a robustez desta rede, e existem vários métodos que nós utilizamos para fazer isso. Depois, compreender quais é que são os padrões e perceber quais é que são os dados que nos permitem compreender os fluxos dos utilizadores reais na rede. E depois, no fim,
compreender a resiliência da rede. Portanto, neste momento é importante definir a distinção entre robustez e resiliência. Portanto, a robustez trata-se de uma questão mais estrutural e na resiliência nós utilizamos a questão da qualidade em termos dinâmicos. Portanto, a propriedade de recuperação, não é? Portanto, em termos de resiliência e de robustez, utilizamos diferentes métricas e nós já vamos olhar para elas em detalhe. E pronto, e depois para caracterizar os clusters utilizamos as coesões entre e intra-clusters. Se tiverem perguntas sobre isso, estejam à vontade, ok? Depois isto aqui tem um conjunto de aplicações no contexto da Carris e do metro. E eu meto ali também o símbolo do LNEC, porque é onde me pagaram um estágio e onde eu tive a oportunidade de trabalhar. E pronto, isto tem um vínculo também da Câmara de Lisboa, porque também estava envolvida no projeto ILU. Portanto, em termos de modelação da rede, fiz a modelação dos 8 layers, portanto, não está um bocadinho pequenino, mas temos os 8 principais operadores de transporte na área metropolitana de Lisboa, e temos em cada layer cada operador e depois os interfaces intermodais entre cada um dos layers. E depois, com base nisto, nós conseguimos perceber que existe um fenómeno. Pronto, isto é uma conclusão teórica interessante, que é o facto de nós termos um nível de assortatividade muito grande entre os layers, mas dentro de cada layer, portanto, intra-layer, as estações de grande importância não estão ligadas entre si, mas nos diversos layers, as estações principais de cada layer interligam-se. Isto é natural e é super intuitivo para quem vem dos transportes, mas para quem vem da ciência dos dados, isto se calhar não é assim tão interessante, ou tão necessariamente tão intuitivo. Pronto, depois, em termos de robustez. Olhando para um layer específico, que é o da Carris, todos eles têm um comportamento muito idêntico, e daí tentar simplificar e meter apenas um layer, e o contexto multilayer. O que é que nós vemos aqui? Portanto, vemos um teste que se chama Percolation Test, que no fundo é retirar os nós um a um, de maneira a perceber qual é o impacto na conectividade da rede. Portanto, nós estivemos a utilizar a tal questão da betweenness, portanto, quantos fluxos é que passam por aquele nó em média, tendo em conta o caminho mais curto, e o degree, que é o número de vizinhos que aquele nó tem. Vemos que nós devemos olhar para índices diferentes, dependendo se estamos em multilayer ou em single layer. Portanto, se estivermos em single layer, nós devemos olhar para o degree, porque vemos que existe um decaimento muito maior na conectividade. Portanto, APL já agora é Average Path Length, portanto, o caminho médio mais curto de cada nó para qualquer outro nó. E no contexto da multilayer, vemos que é precisamente ao contrário. Ao fazer target dos nós que têm a maior betweenness, nós conseguimos um decaimento muito superior em termos de conectividade da rede. Isto é feito não só para nos divertirmos a destruir a rede de transportes, não é? O objetivo disto é tentar perceber quais é que são as estações que são mais importantes a nós cuidarmos, quais é que são as estações que nós temos de ter mais cuidado, ou quais é que são as estações em que devemos ter redundâncias, as estações em que devemos encontrar um caminho alternativo, de maneira a que, se houver algum problema naquela estação, termos um backup, não é? Pronto. E depois, no paper oficial, depois eu posso identificar quais é que são cada uma das estações em cada um dos layers, depois se tiverem curiosidade. Pronto. Depois, em termos de conectividade da SCC, portanto, Strongest Connected Component, aquela questão de termos os vários nós em que podem navegar de qualquer nó para qualquer outro nó. Nós também temos comportamentos diferentes se estivermos a avaliar em single layer ou em multilayer. Portanto, no single layer temos exatamente o oposto que tínhamos no Average Path Length. Portanto, a métrica anterior avaliava a dimensão acrescida do caminho e aqui avaliamos a dimensão acrescida do que é que nós podemos ainda andar. Portanto, qual é a área que nós podemos ainda andar. Portanto, a área em termos de nós, não em termos de área física da cidade. E, portanto, vemos que a betweenness, que é a linha amarela, tem mais importante nos single layers para
a reachability, no fundo, e no multilayer é o contrário, é o degree que é mais importante. Pronto, e isto, na prática, qual é que é a implicação disto? É que nós, com base nestas métricas, conseguimos definir uma métrica para perceber qual é a robustez teórica da rede sem ter qualquer informação dos fluxos. Portanto, tendo somente a informação topológica da rede, isto é Open Data, conseguimos efetivamente comparar qualquer rede com qualquer outra rede de transporte. Por exemplo, podemos comparar a robustez do metro de Londres com a robustez do metro de Lisboa, e podemos fazer isto de forma, portanto, normalizada, portanto, a dimensão não tem qualquer impacto nesta comparação. Isso é uma das propostas, é aquela formulazinha que apenas normaliza. Depois, em termos de dados dinâmicos, bolas, isto era uma animação, mas pronto, fiz um dashboard que nos permite navegar na cidade de Lisboa e perceber quais é que são as mudanças de utilização de transporte pré-Covid e pós-Covid. Portanto, esta tese foi feita durante Covid e, portanto, 2020-21, não é? E nesta visualização, pronto, tínhamos uma pequena navegação da cidade de Lisboa e tínhamos vários círculos que demonstravam quais é que eram os fluxos em cada uma das estações. Pronto. E isto para introduzir a parte dinâmica dos nossos dados. Portanto, nós conseguimos... ok, falta aqui um slide. Bom, nós conseguimos perceber qual é que é a importância relativa e quais é que são os fluxos relativos a cada uma das estações. Portanto, faltava o slide do metro, que nos mostrava que havia um decréscimo na ordem dos 70% do valor das pessoas que passavam os cartões, portanto, os AFCs, dentro de cada uma das estações, uma ordem de decréscimo na ordem dos 70% em cada estação. Pronto, obviamente, a estação da cidade universitária, do aeroporto, do Saldanha, são as estações mais afetadas. E, curiosamente, aqui neste gráfico o que nós vemos é que na Carris não acontece sempre isso. Portanto, pronto, para já existe uma diversidade muito maior em termos de paragens, não é? E não é assim tão fácil comparar uma coisa com a outra, necessariamente, mas o que nós vemos é que as validações na Carris, em algumas situações, cresceram bastante e noutras situações até aumentaram, o que nos faz acreditar que se calhar as pessoas em determinadas zonas, portanto, pelo mapa dava para perceber que há determinadas zonas em que as pessoas estão a preferir andar de autocarro. Portanto, empiricamente podemos propor essa hipótese. Pronto, depois nós aplicamos o clustering de maneira a nós conseguirmos simplificar um conjunto gigante de dados de validação. E o objetivo era, ok, vamos simplificar estas observações em 4 ou 6 perfis e pronto, isto aqui basicamente diz-nos que, tendo em conta várias soluções de clustering, nós conseguimos uma que está muito perto daquilo que é aceitável. E, portanto, encontramos uma solução de clustering. No fundo, isto serve para ilustrar que nós temos, portanto, cada elemento no eixo do X é um perfil, portanto, nós agregamos as validações por identificador de cartão, portanto, está anonimizado, obviamente, mas conseguimos aproximar os utilizadores conforme o seu nível de utilização. E chegamos a 4 perfis diferentes e pronto, isto assim não dá para ver. Pronto, mas chegamos a 4 perfis diferentes, dois deles que estão ocultados pela imagem seguinte que tinha na animação e, portanto, os 4 perfis demonstram que existem, portanto, o perfil commuter clássico, portanto, que entra no transporte às 9, sai às 6, 7 e é um perfil muito certinho. E nós aqui neste gráfico, neste box plot, nós vemos a distribuição dos tipos de utilizadores. Portanto, o cluster 3, que é esses commuter clássicos, tem uma boa parte desses utilizadores. E, curiosamente, o commuter clássico faz a representação de 80% dos utilizadores da estação do aeroporto, que não era de esperar, não é? Porque, supostamente, as pessoas no aeroporto deveriam ter um commuter menos certo, não é? Portanto, depois temos outro perfil, que é o perfil em que temos pessoas que têm um commuter pattern que também utilizam durante a hora do almoço. Depois, em baixo, temos aquele
que utilizam também durante a hora do almoço, e depois, ocultado, infelizmente, temos os que utilizam a part-time. Portanto, são trabalhadores part-time. E também representa uma chunk menor do nosso dataset. E depois, com base na informação topológica, fizemos a transposição desses fluxos para perceber exatamente em cada arco da rede onde é que as pessoas andam. Isto é importante depois, mais para a frente, para perceber como é que nós haveremos de melhorar o nosso serviço. Portanto, em termos de... agora nós conseguimos ver cada um dos perfis com melhor resolução. Portanto, no eixo do X temos as horas e no eixo do Y temos a percentagem de validações. Portanto, isto caracteriza o perfil. É o perfil médio daquele conjunto de utilizadores. E vemos que a dispersão espacial de cada um dos perfis é muito, muito semelhante, tirando a cardinalidade de utilizadores. Depois, para compreender a resiliência, o que nós vamos fazer é modelar qual é que vai ser a oferta do transporte. E nós fizemos estes mapas com base na frequência de transporte e o número de carruagens que passa a cada hora. E chegamos a estes mapas que nos mostram, no fundo, a oferta em cada uma das linhas do metro. Depois, com base nisso, nós conseguimos fazer o rácio a cada hora. Portanto, nós podemos diminuir, obviamente, a granularidade ao minuto ou ao segundo, e podemos fazer um dashboard contínuo que pode ser utilizado para tomar decisões on the go. Portanto, no caso, temos aqui a nossa infraestrutura com uma procura extra numa determinada zona, porque estes perfis são dinâmicos, não é? Portanto, agora com a vinda do Papa, nós vamos ter perfis muito mais virados, por exemplo, ali para a zona vermelha, portanto, a linha vermelha. E, portanto, o que é que nós vemos neste gráfico? Vemos, portanto, mais vermelho é pior, porque isto é o inverso da resiliência. Portanto, isto é para, no fundo, mostrar a uma pessoa, se estiver a ver um dashboard, ok, mais vermelho, isto precisa de mais atenção, ok? Portanto, vemos qual é que é as zonas que estão com maior falta de transporte e, portanto, aqui no fundo o que se entende, portanto, à esquerda vemos às 9 da manhã, à direita vemos às 5 da tarde, e a ideia no fundo é demonstrar que existe uma relação entre determinados arcos e a resiliência inversa. E depois tentamos perceber qual é que é o impacto de cada um dos perfis de utilização nesta resiliência. Porque como a nível da oferta do transporte não é igual a todas as horas, nós percebemos que diversos tipos de utilizadores e diversos tipos de utilização vão ter diversos tipos de resiliência na utilização. Porquê? Porque as pessoas, se utilizarem o transporte à hora em que ele não existe, provavelmente não vão ter um grande serviço. Portanto, isto é interessante porquê? Porque nós podemos medir quais é que são as horas a que faz sentido motivarmos os nossos utilizadores a usar o transporte, e podemos, por exemplo, fazer sistemas gamificados para, no fundo, fazer um nudge das pessoas e motivar a andar numa determinada zona a uma determinada hora, noutra determinada zona a outra determinada hora, e depois definir KPIs com base nisso. Então, vemos que a resiliência... isto depois tinha a animação de cada um dos utilizadores, mas... You can take my word for it, e está lá na tese e nos documentos que são publicados, que a resiliência relativa a cada tipo de utilizador é bem diferente. E depois, só para sumarizar a informação, nós medimos a resiliência dinâmica e a robustez estática. E com base na informação topológica, nós já conseguimos prever que ali, aquela zona, portanto, uma boa parte da linha vermelha mais ocidental e uma boa parte oriental da zona da linha azul iam ter mais problemas de resiliência. E o que nós vemos na informação dinâmica é que efetivamente é esse o caso. E pronto, e depois, em conclusão, tive um conjunto de contribuições no que consta à medição da resiliência e da robustez, com base em índices de rede, e conseguimos compreender também o impacto do Covid na utilização do metro da Carris, e também temos... não sei se me estou a esquecer alguma coisa. Pronto, temos contribuições na ordem da medição dos padrões, porque também propusemos um algoritmo para perceber
a importância relativa das estações antes e pós-Covid, e pode ser aplicado em qualquer contexto. Implicações. Isto, pronto, alguns durante a apresentação já deu para perceber o que é que isto vai ajudar, ou tentar ajudar nos serviços que temos, e conseguimos perceber que efetivamente já temos uma solução que conseguimos aplicar dinamicamente. Portanto, isto é uma questão de depois contratar alguém para programar estes dashboards consoante as bases de dados que existem no Metro e na Carris, para fazer não só a questão da integração horária e do scheduling que já está também a ser pensada no projeto ILU, mas também a utilização disto para perceber os diferentes padrões de utilização e os diferentes tipos de resiliência ao longo de cada um dos arcos da rede. Pronto, depois isto resultou em 3 Q1s, 3 papers de revista e 1 de conferência. No futuro, é interessante começarmos a olhar para questões de cascading effect, porque é muito normal vermos quando uma coisa corre mal num segmento da rede, depois nos segmentos adjacentes, dos layers adjacentes, a coisa começa a escalar também. Portanto, do género, se a linha amarela falha, depois a Carris fica sobrecarregada, e tentar fazer esse tipo de previsões e esse tipo de análise é muito interessante. Depois, tentar perceber também qual é que é a análise pós-pandemia. Portanto, eu neste contexto só tinha 2019 e 2020, e agora 2021, 22, 23 são dados interessantes a analisar. Depois, utilizar a informação contextual também. Por exemplo, qual é que é a importância das catchment areas de cada uma das estações de metro, de cada um dos pontos das paragens da Carris, e perceber onde é que as pessoas andam e porque é que elas vão para aquelas zonas, de maneira a fazer aquela questão do Transit Oriented Development, não é? Pronto, e depois também aquela proposta da gamificação, que tive também aqui a tentar semear um bocadinho na talk. E depois, pronto, outras opções de clustering, que é uma das opções que eu também estou agora a trabalhar no meu doutoramento, e cujo uma das contribuições foi este paper, que também nos mostra que existe uma relação entre os tipos de amenities e serviços nas catchment areas e os padrões de utilização no metro. Portanto, depois propus aquela fórmula que nos permite medir, portanto, fazer uma distância de correlação espaço-temporal, portanto, não só a informação temporal de utilizadores, mas em que zonas é que eles andam. Portanto, depois isto permite-nos ter padrões muito mais interessantes que nós podemos utilizar para fazer o desenvolvimento de políticas de zoning com base no trânsito de diferentes ordens. E pronto, obrigado pela vossa atenção, e se tiverem alguma pergunta... Aqui está o diploma. Obrigado. É o primeiro, espero, de uma longa série. Uma vez que o doutoramento já está a andar, esperamos também ter aqui a oportunidade de ver esse trabalho depois um dia. Ok? Sim. Pronto. Obrigado. Vamos agora ouvir o Dr. Francesco. Boa tarde. Excelentísima vicerreitora, honorables profesores, estimada audiencia. Sinceramente, estou moito grato pela atribución deste premio de Redemov. E agradezo á Universidade de Lisboa, ao meu profesor orientador Fernando Nunes da Silva,
e aos restantes aos membros do xuri a oportunidade que me conceden para expor estas reflexões sobre urbanismo e mobilidade. Por respeito á lingua dos presentes, vou tentar de facer a miña intervención no meu ruín portuñol e por eso devo lir. Agradezo a benevolencia e o esforzo que terá o que facer para entender as miñas explicações. Obrigado de antemão pela vosa comprensión. Espero ter conseguido estruturar unha presentación coherente e interesante, porque o tempo nunca debe ser desperdizado, especialmente o tempo dos outros, un principio que tamén se debe aplicar á mobilidade. Por tanto, vamos comezar. Que razóns me levaran a facer esta reflexão sobre a rúa? Por que escolli este tema? Tive a sorte na miña vida institucional, profesional e académica de estar quase sempre asociado a actividades relacionadas con a maneira como as persoas viven en medio urbano. Sou arquitecto urbanista e pude intervir no ordenamento do meu país como alto responsável nos dominios do urbanismo, habitação e mobilidade. Na academia, dou aulas a palestras sobre estas materias na Universidade Politécnica de Cataluña, tamén nesta mesma Universidade de Lisboa e en outras institucións académicas latinoamericanas. Pois ben, se há unha constante que retive ao longo dos anos, foi a necesidade de recontextualizar o espazo urbano á luz das mudanzas presentes e das que se vislumbran no futuro nas áreas da accesibilidade, dos meios de transporte e das externalidades económicas e sociais asociadas á mobilidade. Frecuentemente confundimos os obxectivos dos nosos traballos, presupondo que o meio, a organización dunha rede de transporte, a urbanización dun ambiente urbano, a construción dunha infraestructura viaria é a finalidade do proxecto. E non é así. A verdadeira finalidade é conseguir que as persoas se desloquen con maior conforto, con maior seguranza, gastando menos tempo. Esta é a razón que me levou a investigar, reflectir e, finalmente, escrever esta tese, tentar promover unha mudanza de paradigma que transfira o proceso de concepción das intervenções, sexa qual for o tipo do obxecto para o suxeito, e que sexa o benestar da persoa o eixo central de todo o noso traballo. Por que facer un doutoramento aos 60 anos? A medida que pela miña experiencia profesional ia observando como os tres pilares do funcionamento dos sistemas urbanos, o planeamento, a organización das actividades en geral e a mobilidade de transportes, están tan íntimamente ligados, tentaba pasar para os meus alumnos a necesidade de rever moitos presupostos que dábamos como perfeitamente adquiridos. Percepções fundamentais para o bon funcionamento das nosas cidades e comunidades, que só podemos aprender a partir da experiencia, por telas vivido e traballado. Tamén pude construir a miña propia bagaxe intelectual, ética e moral, en cuanto tive que realizar estas análisis. Unha das reflexões que aparece con frecuencia no texto da tese é este carácter ideolóxico que ten todas as nosas abordaxes a resolución dos problemas do espazo urbano e da convivencia e desenvolvimento persoal neles contidos. Este traballo construíse a partir dos principios do cristianismo humanista, da socialdemocracia europea do século pasado, do respeito pelos valores ambientais e pela concepción clásica da cidade grega e romana, que o espazo urbano era o centro da convivencia cidadá, a ágora, o foro, e que se deben juntar aos conceitos que Cerdá expós na súa teoría geral da urbanización e os de outros urbanistas máis recentes como Howard, Jacobs, Costalobo, Hugel. A transversalidade. Un arquitecto urbanista teorizando sobre aspectos supostamente da área da enxeñería. Nem unha coisa nem outra. Non me considero somente un arquitecto. Nem sequer esta tese ten un enfoque fundamentalmente da índole da enxeñería, aínda que se inscriba nun doutoramento en enxeñería do territorio. A tese trata de persoas e de espazos,
sobretudo de persoas e de relações entre persoas e como seus ambientes de vida. Por iso, segundo o meu criterio, traballar na mobilidade debería ser un traballo moito transversal. É outro dos fundamentos da tese. Resolver os problemas da mobilidade, mellorar as condições de accesibilidade e deslocação em meios urbanos, non é apenas unha tarefa de engenheiros ou de urbanistas. Compétenos a todos. Pela mesma razão, a tese non se foca nos aspectos infraestruturais da provisão de serviços de mobilidade, mas tenta antes centrar a análise en cuestións funcionais, organizativas, de gestão, de ordenamento do sistema de mobilidade, moito vinculada á organización global do funcionamento da cidade. A idea subyacente que se defende é que para resolver problemas de mobilidade e para reducir os niveis de congestionamento e de contaminação, a inseguranza ou a sinistralidade, para gañar tempo á vida, o tempo que consumimos a deslocarnos ineficientemente, debemos ser capaces de planear as nosas actividades con base nun modelo de mobilidade que resulte ambiental e económicamente sustentável, socialmente justo e espacialmente eficiente. De onde viemos e como estamos hoxe? O estudio da evolución do espazo rúa é apaixonante. En primeiro lugar, porque nem sempre a rúa foi un lugar para pasar. Esta constatación creo que é a alma da miña tese, porque no momento en que comprendemos que o espazo público teve moitas outras funcionalidades ao longo da historia e que nos damos conta que foi sobre todo un símbolo de civismo, estamos en condições de voltar a darle valor no meio urbano e, por súa vez, a reconstruir relações sociais e persoais que o enriquecen, así como a tudo o que o rodea, a verdadeira cidade. A rúa, como se tenta descrever nos capítulos dedicados á súa evolución histórica, aos nós da mobilidade e a relación entre urbanismo e mobilidade, contén aspectos moito diversos de atención ás persoas e ás súas actividades. Alén da separación conceptual que presupõe entre público e privado, é tamén o soporte infraestructural esencial dos servicios urbanos. É un espazo de encontro, a ágora o mercado medieval que aínda perduran en moitas das nosas cidades. É lugar de traballo, do escriturario ao barbeiro e destes a zona wifi. Na rúa, a comunidade exprímese, manifestações, paradas, desfiles. É apenas a partir do século XVIII que a rúa se torna eminentemente espazo de circulação. Esta rúa, que primeiro se ocupa para circular, se destina a estacionar e en paralelo se suburbaniza, deixa de respeitar as normas topográficas de diseño máis elementares e chega a abandonar a súa función de distribución equitativa de servizos urbanos. Nos finais do século XX, en moitas aglomeracións humanas, fomos capaces de reducir a función da rúa a unha simples accesibilidade máis ou menos motorizada. Nem servizos urbanos, nem espazo para estar, nem vigilancia e seguranza, nem transporte público, a degradación máis absoluta do conceito de rúa. Mas esta visão debe mudar. É para iso que se formulan as propostas da tese. A nova rúa recuperada, un camino a percorrer. A direccionalidade. A rúa estabelece sempre unha dirección. Há que usar a rúa, a súa integración nos esquemas de planeamento urbano, para estruturar territorio a partir da súa direccionalidade. Nas nosas cidades maduras isto pode parecer redundante, mas ás veces o desexo de un deseño moderno lévanos a propor transformacións radicais do trazado que destroen esa direccionalidade, que ten sido referencia de xerasoes. A topoloxía. A rede rodoviaria forma parte dunha malla asente na topografía do territorio servido, transformada ao longo dos tempos, juntamente con outras camadas, as redes de infraestructuras de transporte, por exemplo, configura unha estructura urbana de servizos. Para manter esa percepción será necesario continuar a respeitar a adaptabilidade topolóxica,
dependendo do modo de deslocação. Isto também implica adaptabilidade hidrológica e a outras preexistências. A rúa debe ser respeitadora do território servido e mantê-lo reconhecível. A secção da rúa, uma marca de identidade relevante de qualquer estrutura urbana. Não é apenas uma questão métrica, também é funcional. A dimensão da secção da rua monumentaliza o espaço, ao ponto de o desumanizar ou tornar residual quando não é diretamente ocupado por usos marginais. É necessário ajustar o espaço destinado a cada uso à disponibilidade espacial e, ao mesmo tempo, saber dimensionar os espaços em função das atividades previstas, cotidianas ou esporádicas, mas procurando nunca deixar faixas vazias que degradam o meio envolvente. A delimitação. Os limites da rua en meio urbano são os edificios que estão de frente para ela, por vezes perfeitamente definidos, noutras máis difusos. A medida que a rúa entra en territorios en proceso de transformación, esta delimitación diluíse, até se tornar quase imperceptível. Mas non debe ser algo negativo a rúa perder as súas fachadas. O facto de existir en espazos de transición entre o público e o privado construído pode enriquecer a cualidade do espazo urbano. O importante é conseguir que estes espazos de transición sexan valorizados e apropiados pelos cidadáns. As funções e actividades. A rúa tem de servir para pasar e circular, evidentemente, mas tamén debe poder acolher, temporária ou permanentemente, outras funções, actividades comerciais, cívicas, culturais ou deportivas, ou a simples, mas muito importante, relação interpessoal. Quanto maior a versatilidade do espaço de rúa, maior o controlo social e mellor aproveitamento desa infraestructura. Os servizos e infraestructuras urbanas. A rúa non é apenas unha infraestructura de apoio aos servizos urbanos, é tamén o canal do pasaxe de outros servizos públicos. Recollida de lixo, distribución urbana, vigilancia, incendios, socorro ou ambulancias. En algunos casos é obvio a pasaxe dunha ambulancia, mas noutros non temos a mesma consideración. Reparações de infraestructuras de servizos, distribución urbana, o mesmo transporte público. Esta capacidade de apoiar os servizos urbanos permite ao cidadão recoñecer o valor do espaço viario. Os materiais e o mobiliario urbano. Existe unha industria de aprovisionamento de materiais e equipamentos necesarios ao funcionamento da rúa, que está en constante evolución. Além disso, a utilización de determinados produtos e deseños cría identidade e reconhecimento do espaço público. Os paseos de Lisboa son testimonio disso. Nem sempre valorizamos a importancia de un bon banco, unha fonte ou un pavimento, para que os cidadáns sintan esa rúa como súa, con tudo o que iso implica. A rúa precisa de cualidade e personalidade. O verde na rúa. Há que renaturalizar as nosas rúas. Nem todas as nosas rúas, avenidas ou prazas têm vegetação ou árbores suficientes para ajudar a descontaminar o ar, producir sombra, definir direccionalidade ou simplesmente oferecer qualidade ambiental. O espaço para o verde deve ser estrutural, não residual. Flexibilidade e adaptabilidade. O espaço rúa foi concebido históricamente como uma entidade uniforme, que respondia a diversas exigências. Não havia um meio de transporte ou uma função dominante, e isso conferia-lhe adaptabilidade. O transporte colectivo, a motorização e a massificação do veículo privado mudaram radicalmente esta concepção. Hoje, a rúa, muitas ruas, estão sujeitas ao uso dominante, as deslocações em veículo particular. Mas esta mesma regra segregacionista foi aplicada posteriormente para inserir outros meios que pretenden ser dominantes en certos ámbitos,
as faixas de autocarros, as ciclovías ou inclusive as zonas pedonais, quase sempre sob un prisma exclusivo. Recuperar a rúa con sentido de urbanidade significa inverter esta dinámica, conseguir que o espazo destinado ás rúas fose, acima de todo, un contexto de convivio, non de segregación. Estar dispostos, como comunidade, a sacrificar outros valores, a velocidade, o tempo de deslocación, para recriar este ambiente de relación. A rúa inclusiva. Debemos lutar contra a guetización da mobilidade urbana. Temos de saber conceber oferta de transporte e mobilidade que supere cualquier tipo de discriminación, permita o reconhecimento mutuo e unha maior sociabilidade. Cualquier rúa en cualquier cidade é, para os habitantes desa rúa, un espazo central e debe ser tratada como tal pela comunidade. Os conceitos de centro e periferia, e pior aínda, de cidade formal e informal, ten de ser erradicados. Mantelos e consolidar a segregación social e fomentar as desigualdades. As tecnologías ao servizo da rúa e do vehículo autónomo. Para o espacio rúa funcionar, debe estar debidamente equipado, desde a sinalética e do diálogo entre a rúa e o cidadão, ao soporte infraestructural da maioría dos servizos urbanos, ou ao peso crecente que ten as telecomunicações para cualificar o espazo. A tecnificación do espazo da mobilidade para poder acoller os equipamentos de regulación que permitan a deslocación de vehículos sen conductor ten de se tornar a oportunidade para reequilibrar os niveis de prestações de servizos das nosas redes rodoviarias. Relativamente a esta tese, apenas podemos propor que a cuestión de normalización e da distribución territorial da oferta de servizos de condução automatizada sexa colocada no centro das agendas públicas para poder gerir mellor, no sentido democrático, estas novas tecnologías que máis cedo ou máis tarde chegarán até nós. Vou para as conclusões. Desafíos para o futuro. En primer lugar, a idea de rúa como espazo partillado, que inclui tanto a función de pasar como a de estar e facer, e, en última instancia, o ser membro de unha comunidade a través da identificación como seus espazos públicos de referencia, a rúa como símbolo de civismo. Para recuperar este conceito de rúa é preciso reconstruir a súa multifuncionalidade, evitar que nenhum uso seja novamente predominante e que cando se prefere algún, a gestão desses espaços seja ordenada de forma que ocasional ou periodicamente tamén ele teña capacidade para acoller outras actividades. A rúa de presente non é apenas espazo físico, é tamén un receptáculo de realidades virtuais, de comunicações a través das redes. Por tanto, para manter o valor de rúa como nexo de interrelación social, é imprescindível dotala de tecnoloxía e capacidade para estarmos hiperconectados. Acontece algo parecido como o comercio electrónico e a distribución a domicilio. Esa rúa que durante séculos serviu para o comercio debe adaptarse ás novas formas comerciais. Debe continuar a ser útil para as transaccións, que por outro lado alimentan con bens e servizos que non quer ou non pode sair á rúa. O conceito de non mobilidade aparece en toda a súa frieza. Durante a COVID, en poucos meses, pasamos do direito constitucional de circular libremente pelo territorio á obrigación do confinamento domiciliar e, por fin, a considerar tamén o non circular como un direito. Se há algunos anos esa decisión vital era considerada patológica, hoxe comprendemos que desde os poderes públicos tamén se debe selar para que as persoas posan realizar proxectos vitais sen que iso as obligue a deslocarse. Mais a extensão de non mobilidade pode provocar un empobrecimiento das relações sociais no espazo público. Para amenizar isto, debemos reforzar as posibilidades de acceso por parte de todos aqueles
que continúan a desejar conviver presencialmente. En populações progressivamente envelhecidas, será imprescindível conceber espaços de encontro acessíveis por meios mecânicos, que fará parte da nova micromobilidade, a da terceira idade, a nosa. A rúa tem que se tornar o lugar máis seguro para qualquer grupo social, uma plataforma controlada desde uma governação profundamente democrática, que saiba unir a liberdade individual à segurança colectiva. Devem ser construídos novos protocolos de relações institucionais e cívicas que superem as tradicionais barreiras sectoriais para ampliar e diversificar as responsabilidades inerentes ao ordenamento do funcionamento da rúa. A rúa, além de ser segura e estar tecnologicamente equipada, debe ser bonita, confortável e reconhecível. Temos que dar ás nosas rúas personalidade e identidade, cuidando do uso dos materiais e do mobiliario urbano e utilizando a vegetação como elemento de configuração de un espaço agradável e estimado. Só amando as nosas rúas podremos respetarlas. Estamos habituados a ver unha rúa bidimensional ou tridimensional e agora temos de reinterpretar nas 4 dimensões. Tão importante como a direccionalidade é a secção da rúa só a altura, a dos elementos que lhe dão fachada, sejam edifícios, estruturas efímeras ou plantações, e o subsolo, por onde circula a maioria de serviços urbanos. Mas também temos de incluir uma visão temporal e cronológica ao espaço rúa. Uma rúa multifuncional deve poder ser utilizada de diversas formas dependendo do fuso horário. Os límites da rúa também estão a mudar. Entre o público e o privado surgem espaços de transição que confundem a estrutura tradicional da rúa linear. Estes ámbitos, en forma de amebas urbanas, enriquecen os espaços de relação e tornan a cidade menos dura. O mesmo acontece con as estações. Já non são monomodais. Estão a tornar-se progressivamente contentores de mobilidade, que incluen serviços, comercio e tudo o que possa ser atrativo e útil para os grandes fluxos de pasaxeros. A estação e as ruas circundantes confúndense, e os seus límites, máis unha vez, dilúense e integranse. A transformación estructural do conceito da estação faz que esta adquira unha grande centralidade urbana. Os aspectos máis humanísticos da tese. Por fin gostaría de abordar aquilo que ten máis que ver con comportamientos persoais e valores éticos e morais. A rúa, na súa forma e função, embora posa non parecer, é a expresión máis evidente da vontade de lutar contra as desigualdades sociais, de considerar que todos debemos ter as mesmas oportunidades para desenvolver os nosos proxectos de vida. Cualquier decisão sobre o espaço público, como diz, está carregada de ideologia. Inclusive as abordagens tecnocráticas incluen, pasivamente, unha carga ideológica. A vontade de universalizar e a accesibilidade implica un desexo explícito de considerar cada individuo como os mesmos direitos. Direito de se deslocar para responder ás súas necesidades e tamén, como referido, de o facer sen ter que de se deslocar. A identificación como a rúa, como bairro, como a estação, presupõe a pertença a unha comunidade. Todos facemos parte de unha comunidade e a comunidade tem de garantir que nos sentimos parte dela. Segundo esta concepción, non poden existir a cidade formal e informal, nem o suburbio ou o gueto.
As nossas cidades multiétnicas, multiculturais, carregadas de diferenças socioeconómicas, de guetização, começarão a reconverter-se em entidades integradoras, embora nelas permaneçam as diversidades que as enriquecem, quando conseguimos que a rede viária adquira condição isotrópica, quando em qualquer direção as potencialidades da rede forem acessíveis a qualquer pessoa. Essa é a rua do futuro. Muito obrigado pela oportunidade que me darán de me expressar nestes termos, ante tão representativa audiência. É um prazer muito grande atribuir este prémio, em particular ao francês, porque fazer um doutoramento com 60 anos é um desafio. Vocês me puseram muito fácil. Ok, parabéns e espero que continue a visitar-nos e a trabalhar connosco. Sempre que vocês queiram. Ok, obrigada. Bom, e com isto terminamos a nossa sessão de hoje. As conversas às sextas vão intervalar agora para o verão e, portanto, voltaremos em setembro com novos temas e com novos oradores, naturalmente, e vamos tentar intensificar cada vez mais estas mesmas conversas. Portanto, por hoje é tudo. Muito obrigada pela vossa presença e até breve.